Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Chegamos finalmente ao término de nosso curso sobre geometria espacial e vamos abordar agora a esfera, bem como seus elementos, calculando a sua área e o seu volume. Em primeiro lugar, vamos definir propriamente a esfera. Para isso, consideremos um ponto C e um número real positivo R qualquer. A esfera de centro C e raio de medida R é o conjunto de todos os pontos do espaço que estão a uma distância menor ou igual a R do ponto C. C, então, nesta figura, é o centro da esfera, CP é um raio da esfera, PQ um diâmetro da mesma e R é a medida do raio dessa esfera. A casquinha ou a fronteira da esfera é denominada superfície esférica. Consideremos uma semicircunferência bem como um diâmetro da mesma. Ao efetuarmos uma rotação de 360 graus, o objeto descrito por esta rotação é exatamente uma esfera. Desse modo, a esfera também é um objeto gerado a partir da rotação de uma semicircunferência ao redor de um dos seus diâmetros. Esse diâmetro é chamado de eixo da esfera e os pontos onde esse eixo intersectam a superfície esférica são denominados polos. Um plano qualquer que contenha o centro da esfera intersecciona a mesma, determinando um círculo máximo chamado meridiano. Qualquer outro círculo determinado por uma intersecção de um plano com a esfera é chamado, por sua vez, de paralelo. Dois semiplanos que têm origem no eixo da esfera determinam dois elementos distintos sobre a mesma. O primeiro deles é o fuso esférico, a porção da superfície esférica determinada por esses dois semiplanos, ou então toda a região da esfera determinada por esses dois semiplanos, chamado de cunha esférica. Um único plano que intersecte a esfera divide a mesma em duas calotas esféricas. Em particular, se este plano de intersecção contém o centro da esfera, ele divide a mesma em duas partes congruentes, os chamados hemisférios da esfera. Ao contrário do que fizemos até agora com todos os objetos sólidos, vamos em primeiro lugar determinar o volume de uma esfera para depois determinarmos a área da superfície esférica. Para isso, consideraremos uma esfera de raio R e um plano beta que intersecta a mesma a uma distância d do centro da esfera. Nessa figura, obtemos então um triângulo retângulo que contém os seguintes elementos. A hipotenusa é o raio da esfera, a distância do plano até o centro da esfera é a medida de um dos catetos e a intersecção deste plano com a esfera determina um círculo de raio R. Pelo teorema de Pitágoras, podemos escrever que r ao quadrado, o raio da esfera, é igual a d ao quadrado, a distância do plano de corte até o centro da esfera, mais r ao quadrado, onde esse r é o raio da circunferência, que é a intersecção do plano de corte com a esfera. Obviamente, encontramos que este raiozinho r ao quadrado é igual ao raio da esfera ao quadrado menos d ao quadrado, de maneira que a área da seção transversal determinada por esse plano de corte é π vezes r ao quadrado menos d ao quadrado. Para calcularmos o volume de uma esfera, devemos encontrar então um sólido equivalente à mesma. Este sólido é chamado de anticlepsidra. Ele é formado por um cilindro de raio da base R e altura 2R, do qual retiramos o volume de dois cones, cujas alturas são R e raio da base R. O volume deste objeto, chamado anticlepsidra, é claramente o volume do cilindro menos duas vezes o volume do cone. Se o volume desse cilindro é dado por π vezes r ao quadrado vezes a altura, nós vemos que o mesmo tem volume 2π vezes r ao cubo. Cada cone tem volume 1/3 de π vezes r ao quadrado, área da base, vezes a altura do mesmo. Ou seja, os dois cones combinados têm volume 2/3 de πr ao cubo, de maneira que o volume desta anticlepsidra é 4/3 de π vezes r ao cubo. Para aplicarmos então o princípio de Cavalieri e mostrarmos que a anticlepsidra e a esfera têm o mesmo volume, devemos considerar o seguinte plano de corte beta intersectando tanto a esfera como a anticlepsidra. Para a anticlepsidra, nós vemos que a área da seção transversal obtida por esse plano de corte é π vezes r ao quadrado menos d ao quadrado,
onde D é a distância do plano de corte até o vértice deste cone. Observamos que esta área é exatamente igual à área da seção transversal determinada pelo mesmo plano de corte sobre a esfera. Assim, pelo princípio de Cavalieri, podemos dizer que o volume da esfera é exatamente igual ao volume da anticlepsidra, e assim, o volume dessa esfera é 4/3 de π vezes r ao cubo, onde r é o raio dessa esfera. Para calcularmos a área da superfície esférica, utilizaremos o seguinte artifício. Dividiremos a esfera em várias pirâmides de mesma área da base e cuja altura é igual ao raio dessa esfera. Isso implica que todas essas pirâmides terão vértice no centro da esfera. O volume dessa esfera, então, será a soma dos volumes de cada uma dessas pirâmides. Lembrando que uma pirâmide tem volume dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Assim, o volume dessa esfera será 1/3 da área da base da pirâmide 1 vezes a altura da mesma, mais 1/3 da área da base da pirâmide 2 vezes a altura, e assim sucessivamente até a enésima pirâmide. Todas as pirâmides têm a altura igual ao raio da esfera. Logo, podemos escrever que o volume da esfera é 1/3 da somatória das áreas das bases dessas pirâmides vezes o raio da esfera. E assim, o volume da esfera será 1/3 da área da esfera vezes o raio da mesma. Como já sabemos que o volume da esfera é 4/3 de π vezes r ao cubo, isso deve ser igual a 1/3 da área da esfera vezes o raio da mesma, chegamos à conclusão que a área de uma esfera é 4 vezes π vezes r ao quadrado, onde r é o raio da esfera. Vejamos alguns exemplos numéricos desses cálculos. Começamos com a seguinte situação. Um reservatório tem a forma de um hemisfério. Qual o volume máximo de líquido que cabe nesse reservatório em litros? E aqui se pede para usar para π a aproximação 3. O volume de um hemisfério é metade do volume de uma esfera. Assim, o volume desse hemisfério é metade de 4/3 de π vezes r ao cubo. Nesse caso, ainda sabemos que o diâmetro dessa esfera é 10 metros. Isso implica que o raio dessa mesma esfera é igual a 5 metros. Sabendo que o raio dessa esfera é igual a 5 metros, podemos calcular então o volume do hemisfério a partir da expressão meio que multiplica 4/3 de π vezes 5 elevado ao cubo. Ou seja, o volume desse hemisfério é 2π sobre 3 vezes 125. E usando a aproximação π igual a 3, nós encontramos que o volume desse hemisfério em metros cúbicos é 250. Entretanto, ele pede esta capacidade em litros, e nós devemos lembrar que 1 metro cúbico contém ou equivale a 1000 litros. Dessa maneira, o volume desse hemisfério é de 250.000 litros. Um segundo exemplo é o seguinte. Deseja-se construir um galpão em forma de um hemisfério para uma exposição. Se para o revestimento total do piso utilizou-se 78,5 metros quadrados de lona, quantos metros quadrados de lona se utilizaria na cobertura completa do galpão? E aqui, mais uma vez, ele pede para você considerar a seguinte aproximação para π, 3,14. O problema nos informa que, para o piso, foram utilizados 78,5 metros quadrados de lona. Se nós lembrarmos que o piso desse hemisfério é uma circunferência de raio r, nós encontramos que π vezes r ao quadrado é igual a 78,5. Aqui, dispondo de um valor aproximado para π, seríamos tentados a calcular o valor do raio dessa esfera. Entretanto, isso talvez não seja necessário. Como queremos também cobrir esse hemisfério com lona, devemos lembrar que a área da cobertura é exatamente metade da área da esfera, ou seja, 2π vezes r ao quadrado. Observamos então que a área do hemisfério apresenta exatamente a expressão π vezes r ao quadrado, mas essa expressão como um todo tem valor 78,5. De maneira que a quantidade total de lona que utilizaremos para cobrir esse hemisfério é de 157 metros quadrados. E note que nós não precisamos calcular o valor específico do raio dessa esfera. Um terceiro exemplo envolve a seguinte situação. O volume V de uma bola de raio R é dado pela fórmula
V é igual a 4/3 de π vezes r ao cubo. No item A, ele pede, calcule o volume de uma bola de raio 3/4 de centímetro. Para facilitar os cálculos, você deve substituir π pelo número 22/7. No item B, ele faz a seguinte indagação. Se uma bola de raio 3/4 de centímetro é feita com um material cuja densidade volumétrica, quociente da massa pelo volume, é de 5,6 gramas por centímetro cúbico, qual será a sua massa? Começamos então determinando o volume dessa bola de raio R pela expressão 4/3 de π vezes r ao cubo. Para π usamos a aproximação 22/7 e o raio dessa bola é 3/4. Assim encontramos que o volume dessa bola de raio R é 4/3 vezes 22/7 vezes 3 ao cubo sobre 4 ao cubo. E simplificando-se essa expressão por 3 e por 4, encontramos que o volume da mesma é dado por 22/7 vezes 9/16, ou ainda 11/7 sobre 9/8. E assim, o volume dessa bola de raio R é 99/56 centímetros cúbicos. No item B, ele utiliza o conceito de densidade. Densidade volumétrica é o quociente entre massa do objeto e volume do mesmo, de maneira que a massa desse objeto é dado pela densidade vezes o volume. Substituindo agora os valores numéricos de densidade 5,6 e o volume que foi calculado anteriormente de 99/56, encontramos que a massa é 99/10, ou seja, a massa deste objeto é 9,9 gramas. E assim nós terminamos o nosso estudo de geometria espacial. Voltaremos agora a abordar alguns temas mais voltados à álgebra, particularmente números complexos. Um forte abraço a todos, boa sorte e até o nosso próximo encontro.